Meio-Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Muito bom dia para você que nos dá o carinho da sua audiência. Quarta-feira com segurança reforçada no Fórum Criminal de Londrina. Movimentação grande para quem passa por esse ponto da Avenida Tiradentes. Até por isso, nesse comecinho de Meio-Dia Paraná, já vamos ao vivo até lá com a Mônica Dal, que está chegando com as primeiras informações. Mônica, boa quarta-feira para você. Obrigada, Alberto. Uma boa quarta-feira para você e também para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. Nós estamos ao vivo aqui no Fórum Criminal de Londrina, na Avenida Tiradentes. Vocês estão vendo aqui ao meu lado vários policiais penais que pedem justiça pela morte do policial penal Tiago Borges, que quando morreu tinha 33 anos. A morte do Tiago aconteceu em 2016, depois de uma emboscada. Hoje, então, 5 acusados da morte do Tiago e também acusados de terem atirado em outros policiais penais durante essa emboscada estão sendo julgados. E olha, Alberto, a gente continua por aqui. A previsão é que esse julgamento demore horas, até mesmo dias. E claro, a gente vai trazer todas as novidades aqui no Meio-Dia Paraná. Isso porque ao longo da manhã também esse local chamou bastante atenção por conta do forte esquema de segurança que envolveu helicópteros, viaturas da Polícia Militar e armamento pesado. Tá certo, daqui a pouco então a cobertura completa para você, com imagens, com a cobertura também do nosso arquivo, relembrando o caso e muitas entrevistas. E o cardápio de notícias do seu Meio-Dia Paraná não para por aí. Na frente da Prefeitura, um protesto de agentes de endemias, de trabalhadores do combate à dengue. É o segundo dia consecutivo de manifestações. No trânsito, o congestionamento hoje cedo na BR-369, após um acidente perto da Ceasa. Longas filas no trecho entre Londrina e Ibiporã. Você vai ver ainda bloqueios que vão ocorrer na PR-445 em obras de uma nova passarela, perto do cruzamento com a Avenida Madre Leônia. E as mudanças, agora sim, imagens aí da PR-445. E tem também mudanças no terminal Ouro Verde. Pontos de ônibus provisórios começam a ser usados na tarde dessa quarta-feira. E mais, o flagrante de uma onça que foi vista circulando pela nossa região em companhia do seu filhote. E o fazendeiro já sabe da existência do animal, tem segurança particular lá, então o animal está bem protegido, graças a Deus. Tem ainda as homenagens ao bombeiro que morreu após um acidente na nossa região e teve os órgãos doados para transplante. Leilões que estão tentando vender objetos esquecidos no aeroporto de Londrina e ainda grandes imóveis da nossa cidade colocados à venda nessa quarta-feira. Mais uma reportagem do Selfie Paraná, desta vez com os horários na hora de se alimentar, os hábitos da população na hora de se alimentar. Imagens ao vivo de Londrina, a temperatura agora é de 21 graus. Fique conosco, o Meio-Dia Paraná já começou. Onze horas, 50 minutos. Seja muito bem-vindo ao Meio-Dia Paraná, que começa também falando de manifestação, de mobilização, de um protesto realizado hoje em frente à Prefeitura de Londrina. É uma manifestação de agentes de endemias que trabalham, por exemplo, no combate à dengue. Alguns deles continuam por lá e quem também está acompanhando é a equipe da Giovana Machado. Muito bom dia. Quais as razões dessa mobilização? Oi, Alberto, bom dia para você, uma boa quarta-feira para todo mundo que está acompanhando o Meio-Dia Paraná. Nós seguimos acompanhando protestos dos agentes de endemias e também agentes comunitários de saúde aqui do município. Porque esse pessoal chegou por aqui por volta das 9 e pouco da manhã,
pedindo principalmente ao município para que vote um projeto que estabelece um aumento de carga horária da categoria e também um aumento do salário. Isso já está previsto por meio de uma emenda do governo federal. O pessoal está tocando instrumentos musicais, cantando músicas, batendo panelas, gritando palavras de ordem e pedindo, sobretudo, respeito. Por volta das 10 horas da manhã, começou aqui na Prefeitura de Londrina uma reunião com representantes do sindicato da categoria, o procurador do município e também representantes da administração municipal. Até o momento, essa reunião não acabou. Para detalhar um pouquinho mais esse pedido dessa categoria, eu retorno ao mês de maio. No dia 5 de maio deste ano, foi aprovada uma emenda constitucional pelo governo federal que estabelece, que governa, né, sobre essa valorização e remuneração desses agentes, os de endemia e também os comunitários de saúde. Essa emenda estabelece que essa categoria precisa trabalhar 40 horas semanais e também vai receber como base de salário 2 salários mínimos. Para que isso aconteça nos municípios espalhados por todo o país, é necessário que essa votação passe pela Câmara Municipal, que é o que estava acontecendo aqui no município de Londrina. Ontem, esse projeto, elaborado pelo Executivo, estava na segunda votação, mas após um pedido de solicitação de emendas pela categoria, por parte ali, né, pedido por meio de vereadores, essas 2 emendas elaboram sobre a insalubridade da categoria e também o pedido de que esses 2 salários mínimos aconteçam, né, sejam pagos no salário base da categoria e não como forma adicional, como estava previsto no projeto aqui de Londrina. Essa categoria pede, então, por meio dessas emendas estabelecidas ontem, que, de fato, a emenda do governo federal passe a valer aqui no município. Quando esse pedido de emenda aconteceu, o projeto foi retirado de pauta, a pedido de um ofício, por meio de um ofício do Executivo, por meio de um Executivo da Prefeitura de Londrina, que pediu a retirada do projeto de votação por 10 sessões. E aí, claro, a categoria não gostou, protestou, pediu para que essas emendas de fato fossem estabelecidas e houve, inclusive, até um bate-boca ali na Câmara por parte dos representantes dos agentes e por parte dos vereadores que representam o Executivo também. E aí, hoje, eles então pediram essa reunião com a Prefeitura e fizeram um protesto aqui em frente à Prefeitura de Londrina também. Nós conversamos mais cedo, antes que a reunião tivesse início, com a representante do sindicato, o Sindax, que representa essas 2 categorias, e ela comentou sobre o motivo desse protesto e também por que essa aprovação dessa emenda é importante para a categoria. Aqui em Londrina existe uma situação que os agentes de endemias, eles fazem 30 horas e isso não é regulamentado, tá? Porque assim, o dinheiro que vem para o pagamento dessas 2 categorias vem do governo federal. É o governo que paga o salário. E nós precisamos regulamentar essas 30 horas para 40 horas para que o governo mande o dinheiro e todos os benefícios que essa categoria tem direito e não está sendo respeitado aqui em Londrina. E o que a categoria quer aqui hoje, então, com esse protesto, com essa reunião que, por enquanto, ainda está sendo feita aqui na Prefeitura de Londrina? Para que esse projeto seja, então, cumprido a emenda elaborada pelo governo federal, que seja pago o salário de 2 salários mínimos, né, na base do salário da categoria e não de maneira adicional, e para que também aumente essa carga horária para 40 horas semanais. É isso que está sendo avaliado, discutido também na reunião de hoje, o que o pessoal quer que siga, que volte à votação. Para que esse projeto volte à votação na Câmara Municipal de Londrina, é necessário que os vereadores, que representam o Executivo, retomem essa pauta na próxima sessão da Câmara. E o pessoal está querendo que isso aconteça com agilidade. Nós pedimos um posicionamento da Câmara, inclusive, que confirmou que teve aí uma discussão realmente na sessão de ontem, mas que eles estão tentando acertar os pontos e que disse que a retirada de pauta foi principalmente para analisar a parte técnica desse aumento de carga horária aqui para o município. Eu conversei também com a assessoria da Prefeitura de Londrina, que está acompanhando essa reunião que está acontecendo aqui nessa manhã de quarta-feira, que disse que o que está sendo avaliado principalmente é o que sobra para o município arcar, além desse piso de 2 salários mínimos, né, como benefícios, insalubridade, horas extras. É isso que está sendo avaliado, o impacto disso para o município e como é possível organizar para que isso aconteça de uma maneira ágil também. Então, por enquanto, Alberto, a gente segue
segue acompanhando o protesto aqui, né? E a gente avisa que a reunião, por enquanto, não acabou. Então, não tem uma decisão final ainda sobre esse protesto que o pessoal está fazendo aqui hoje. Valeu, Giovana. A mobilização que começou ali em frente à Prefeitura de Londrina por volta das 9 horas da manhã permanece por lá. E até por isso, hoje os serviços dos agentes de endemias, serviços estão paralisados. As visitas às moradias não estão ocorrendo, já que muitos deles estão ali nessa mobilização em frente à Prefeitura de Londrina. Tendo novidades, o Meio Dia Paraná vai trazer para você. Foi liberada a consulta a mais um lote de restituição do imposto de renda. São 322.173 contribuintes no Paraná que juntos irão receber 352 milhões de reais. Só aqui em Londrina, são 43.782 contribuintes que juntos terão depositados 46 milhões de reais. Consulta liberada a partir de hoje, mas o dinheiro na conta só em 31 de agosto, ou seja, na quarta-feira da semana que vem. No G1 tem o link para você fazer a consulta, conferir se o seu nome está neste lote de restituição, ou até mesmo para saber se foi identificada alguma irregularidade que possa atrasar a restituição. Nossas equipes também conversaram com um economista e com pessoas que estavam de olho neste, que é o quarto lote de restituição do imposto de renda. Esses lotes, eles parcela desse dinheiro, sem dúvida, vai para consumo, né? E isso é muito importante, por quê? Porque você gera demanda, né? Para as empresas isso é muito bom, né? Para o comércio isso é muito bom. É uma boa oportunidade até para cobrir o cheque especial e você se livrar dessas dívidas que têm um juro muito elevado. Um deleite, um prazer, um lazer, alguma coisa assim. Vai dar uma respirada. Eu estou tentando nadar e aqui eu consigo um pouco de ar para respirar. É mais ou menos por aí. Esse ano eu vou guardar. Não gasto de impulso, não. 11 horas 57 minutos. Agora, as eleições 2022. Saiu o resultado da primeira pesquisa IPEC, contratada pela RPC para as disputas ao governo e ao Senado aqui no Paraná. Foram ouvidos 1.200 eleitores em 57 municípios entre sexta-feira e domingo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, levando em consideração a margem de erro, o resultado da pesquisa tem 95% de chances de retratar a real intenção de voto dos eleitores. Agora vamos aos números da pesquisa estimulada para o governo. Ratinho Júnior, do PSD, tem 46% das intenções de voto. Com a margem de erro pode estar entre 43% e 49%. Requião, do PT, aparece com 24%. Com a margem de erro pode estar entre 21% e 27%. Professora Ângela, do PSOL, e professor Ivan, do PSTU, estão empatados com 2%. Com a margem de erro, podem estar entre 0% e 5%. Brancos e nulos somam 12%. Não sabem ou não responderam, 11%. Os candidatos Adriano Teixeira, do PCO, Gomide, do PDT, Johnny Correia, do DC e Solange Ferreira Bueno, do PMN, aparecem empatados com 1% cada um. Com a margem de erro, podem estar entre 0% e 3%. Vivi Mota, do PCB, foi citada, mas não atingiu 1%. Pela margem de erro, pode estar entre 0% e 3%. De acordo com a margem de erro, professora Ângela, professor Ivan, Adriano Teixeira, Gomide, Johnny Correia, Solange Ferreira, Bueno e Vivi Mota estão tecnicamente empatados. O IPEC também perguntou em quem o eleitor não votaria para governador. Veja agora os números da rejeição. Requião, do PT, tem 35% de rejeição. 18% não votariam em Ratinho Júnior, do PSD. 7% não votariam em Vivi Mota, do PCB. Adriano Teixeira, do PCO. Gomide, do PDT. Johnny Correia, do DC. E professor Ivan, do PSTU, aparecem empatados com 6% de rejeição cada um. Professora Ângela, do PSOL, e Solange Ferreira Bueno, do PMN, têm 5% de rejeição cada uma. 12% poderiam votar em todos. Não sabem, não responderam, 24%. Veja agora os números para a disputa ao Senado. Lembrando que nessas eleições está sendo disputada apenas uma vaga ao Senado Federal.
Álvaro Dias, do Podemos, aparece com 35%. Com a margem de erro, pode estar entre 32% e 38%. Sérgio Moro, do União Brasil, tem 24%. Com a margem de erro, pode estar entre 21% e 27%. Paulo Martins, do PL, tem 4%. Com a margem de erro, pode estar entre 1% e 7%. Brancos e nulos somam 11%. Não sabem, não responderam, 17%. Aline Isleus, do PROS, Orlando Pessutti, do MDB, Rosane Ferreira, do PV, estão empatados com 2% cada um. Com a margem de erro, podem estar entre 0 e 5%. Desirê Salgado, do PDT, Dr. Saboia, do PMN e Roberto França, do PCO, estão empatados com 1% cada. Com a margem de erro, podem estar entre 0 e 4%. Laércio Matias, do PSOL, foi citado, mas não atingiu 1%. Com a margem de erro, pode estar entre 0 e 3%. Segundo a margem de erro, Paulo Martins, Aline Isleus, Orlando Pessutti, Rosane Ferreira, Desirê, Dr. Saboia, Roberto França e Laércio Matias estão tecnicamente empatados. O IPEC também perguntou a avaliação do governo de Ratinho Júnior. 52% consideram a administração de Ratinho Júnior como ótima ou boa, 32% como regular, 13% acham a administração ruim ou péssima, não sabem, não responderam, 3%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. O IPEC foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência após o seu encerramento. O novo Instituto de Pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política. 12:02. Os acusados da morte de um agente penitenciário em 2016 em Londrina estão sendo julgados nesta quarta-feira. Um forte esquema de segurança foi montado porque os acusados teriam ligações com organizações criminosas que atuam em vários estados do nosso país. Os agentes tinham acabado de deixar a Unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina, na saída para o distrito de Maravilha. No caminho para o centro, perto de uma unidade Paraná Seguro da PM, foram surpreendidos pela emboscada e vários disparos. Era dezembro de 2016. Os próprios agentes chegaram a levar o carro cheio de perfurações até o Hospital da Zona Sul. Uma tentativa de salvar os 3 colegas baleados. Uma mulher de raspão na cabeça, um outro agente de raspão na barriga. E Tiago Borges de Carvalho, de 33 anos, que foi atingido na cabeça e morreu no hospital. O atentado ocorreu após uma vistoria nas celas da PEL 2. As equipes iam embora em comboio quando ocorreram os disparos. Além do carro em que estavam os 3 agentes, outro veículo foi atingido. Em junho de 2017, uma operação identificou um grupo que estaria envolvido na morte do agente. Um dos investigados, considerado líder do grupo, cumpria pena na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O inquérito indicou que o grupo também teria participação com o resgate de presos em Piraquara, na região de Curitiba, semanas após o atentado em Londrina. Na época, a Secretaria Estadual de Segurança Pública apontou que a morte do agente Tiago Carvalho era uma represália contra as forças de segurança do Estado e não especificamente contra o profissional morto, que se tratava de um plano de grupos criminosos em resposta ao trabalho dos agentes em presídios. A determinação teria sido um enfrentamento ao grupo de operações do DEPEN, não especificamente ao agente penitenciário Tiago. O próprio secretário de Segurança daquela época, ele que também é secretário atualmente, se referiu a agente penitenciário porque era o termo usado lá em 2016. Depois teve uma nova regulamentação e atualmente esses profissionais são conhecidos como policiais penais. Até por isso, há essa divergência em algumas entrevistas, essa diferenciação entre o material de arquivo e as manifestações de agora. Essa sessão do Tribunal do Júri começou por volta das 9 horas da manhã e vai longe, vai se estender ainda por um bom tempo. Quem está ali no Fórum Criminal acompanhando todos esses trabalhos é a equipe da Mônica Dal. Mônica, como foram as movimentações ao longo da manhã? O que o pessoal também comentou contigo aí em meio a essa expectativa quanto ao resultado dessa sessão do Tribunal do
Sim, Alberto. Primeiro a gente vai mostrar, né, como está aqui a situação agora no Fórum Criminal de Londrina. No início nós mostramos, né, vários policiais penais que trabalharam com o Thiago Borges naquela época, estão aqui em forma de protesto pedindo justiça pela morte dele. E ao longo da manhã foi bem grande a movimentação aqui na Avenida Tiradentes, onde fica o Fórum Criminal. Quando alguns dos réus chegaram por aqui, um forte esquema de segurança foi montado pela Polícia Militar. O helicóptero da PM foi utilizado, várias viaturas vieram aqui. Por um tempo também alguns policiais militares, inclusive da Rotan, ficaram aqui também com armamento pesado para poder evitar qualquer problema ao longo, né, da chegada desses réus aqui. Nós conversamos com o tenente-coronel Nelson Villa, que falou um pouco mais da necessidade desse esquema de segurança, que foi realmente uma solicitação da Justiça para que esse julgamento começasse e também acontecesse de uma forma segura. Vamos ouvir. E nós temos hoje um júri que foi um júri bastante polêmico, em face do caso concreto que ele visa dirimir ao longo de seu andamento, e a Polícia Militar visando dar segurança tanto para a acusação, para a defesa, para aqueles que eventualmente estarão fazendo o julgamento, quanto aquele que estará exercendo o papel da polícia, do tribunal, no sentido do juiz de direito, já que aqui nós estamos falando do tribunal do júri, em que o júri popular é que manifesta o seu posicionamento. A Polícia Militar ela tem que estar atenta a qualquer tipo de episódio. Então nós sabemos que aqui envolve uma situação de faccionados, e a Polícia Militar ela faz a segurança tanto no acesso do tribunal do júri, quanto nos arredores, e existem outros sistemas especiais montados de segurança. Por uma questão de segurança, convém que nós não detalhamos. Bom, esse julgamento ele deve durar ainda vários dias. Então, as equipes da Polícia Militar não estão exatamente aqui no Fórum Criminal, mas, como a gente ouviu na entrevista do comandante, outras equipes estão espalhadas por alguns pontos aí para reforçar essa segurança. Nós também conversamos com um advogado de acusação. Ele defende tanto a família do Thiago Borges quanto esses outros policiais penais que sobreviveram a essa emboscada que aconteceu em 2016. Nós também ouvimos o vice-presidente do sindicato da categoria, que está aqui também acompanhando todo esse julgamento que começou às 9 da manhã. Vamos ouvi-los. Nós vamos guerrear para que a denúncia do Ministério Público seja acatada pelo corpo de jurado, porque nós estamos convictos que, após eles analisarem todos os elementos existentes nos autos, o veredito vai ser que esses réus todos são culpados. Foi uma emboscada covarde feita pelo crime organizado, onde resultou o ataque à nossa equipe SOI e, infelizmente, ocasionou o assassinato do nosso parceiro Thiago Borges, sabe? Então, quando existe um ataque a agentes da segurança pública, toda a sociedade paranaense está sendo atacada. De maneira que a gente pede justiça, pena máxima aos acusados e a todos que participaram do crime. 6 pessoas são acusadas, então, de homicídio e tentativa de homicídio por conta desse fato que aconteceu em dezembro de 2016. Hoje de manhã, nós conversamos com 2 advogados de defesa. Um deles, do Elber da Silva, conhecido como Bebê. Hoje, essa pessoa está presa em um presídio federal da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Também conversamos com o advogado de defesa de outro acusado, o Igor Salles. 5 pessoas, então, estão sendo julgadas, isso porque um 6º envolvido continua foragido. E essas pessoas, então, são acusadas de homicídio e também tentativa de homicídio. Vamos ouvir as defesas, então, dessas 2 pessoas. A expectativa da defesa é que o Conselho, isento de qualquer influenciação dos seus antecedentes, do seu passado, possa condená-lo por causa disso. E sim, por aquilo que tem no processo, que não existe prova de que ele seja mandante desse fato. Há provas concretas demonstradas de que ele esteve no INSS no dia e que não participou, que não estava lá, não tem qualquer, e que está há 5 anos ali preso e sendo inocente total e completo.
Bom, esse julgamento ele começa após 6 anos desse crime que aconteceu em dezembro de 2016. O Tiago Borges, na época, tinha 33 anos e, de acordo com o sindicato, ele foi um dos fundadores do SOI, que é o setor especial, setor operacional de investigações especiais aí dos policiais penais. E, na época, esse setor estava somente no começo, foi quando aconteceu essa emboscada. O julgamento, assim como os anteriores, não pode ser acompanhado por muitas pessoas, somente aquelas pessoas que a justiça autorizou, mas claro também as testemunhas, os advogados que podem acessar o fórum criminal. Por enquanto, essas regras da pandemia ainda estão valendo e esse julgamento é transmitido pela internet. Esse forte esquema de segurança aconteceu porque esses presos, esses acusados, eles estão aqui no fórum, mas eles não acompanham diretamente esse júri junto com as testemunhas, por exemplo. De acordo com os advogados de acusação, as testemunhas pediram para não dividir o mesmo espaço. Então, esses acusados estão no fórum acompanhando em um local separado tudo o que está acontecendo. A gente reforça que esse julgamento é transmitido pela internet, a gente está tentando acompanhar também por aqui, mas agora a gente está com um pouco de dificuldade para acompanhar essa transmissão. Mas olha, Alberto, de acordo ainda com os advogados de acusação, houve essa demora para acontecer o julgamento porque há muitas provas a serem avaliadas. Então, segundo ainda esses advogados, foi um tempo normal de espera. E esse julgamento também deve ser bastante demorado e terminar somente na próxima sexta-feira, já que são muitas pessoas que estão sendo julgadas. A gente vai seguir por aqui acompanhando toda essa movimentação, então, do julgamento de 5 pessoas que são acusadas de terem participação da morte do policial penal Tiago Borges e também da tentativa de homicídio de outros 2 policiais penais em 2016. Valeu, Mônica, obrigado. Um esquema de segurança muito forte mesmo, desde as primeiras horas da manhã. Apesar dessa sessão do Tribunal do Júri, os outros serviços no Fórum Criminal estão mantidos normalmente. Portanto, quem tinha uma audiência marcada, por exemplo, algum compromisso ali no Fórum Criminal, pode ir, que vai ter o acesso ao Fórum Criminal. O esquema de segurança se resume ao Tribunal do Júri, mas os demais setores estão atendendo normalmente. Um acidente hoje cedo complicou o trânsito e bastante na BR-369, ali perto da Ceasa. Segundo informações obtidas no local, um carro foi fazer um retorno, sentido Ibiporã-Londrina, quando uma moto que vinha pela sua preferencial, no mesmo sentido, bateu na lateral do carro. O motociclista, de 31 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital. A motorista do carro não se machucou, mas claro, foi um susto e tanto por lá e estragos consideráveis, tanto no carro quanto na moto. A colisão complicou o trânsito num horário em que muita gente passa pela BR-369 para ir trabalhar, para ir estudar, para ir a um atendimento médico, por exemplo. Aí carros de passeio, muitos caminhões também, enfim. É o transporte de cargas nesse trecho urbano da BR-369 entre Londrina e Ibiporã, que ficou lento no começo da manhã. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram por lá prestando socorro, auxiliando também o Corpo de Bombeiros e o SAMU e orientando o trânsito. Só por volta das 9 horas da manhã é que efetivamente esse congestionamento deixou de existir e o tráfego passou a fluir na BR-369. Ainda no setor policial, setor dos bombeiros, um eletricista precisou de atendimento médico depois de um acidente de trabalho hoje cedo no centro de Londrina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava sobre um forro de gesso quando a estrutura se rompeu e o trabalhador caiu de uma altura de 4 metros. Os bombeiros e o SAMU foram chamados, chegaram rapidamente para atender a ocorrência, mas apesar do susto, a vítima não teve ferimentos graves. Uma equipe do Meio-Dia Paraná esteve no local acompanhando esse atendimento e, na sequência, conversou com o sargento Silvio, que deu mais detalhes desse atendimento, dos socorros prestados e também dos encaminhamentos a esse trabalhador que sofreu uma queda na manhã de hoje em Londrina. E na chegada, ali dentro, verificamos que a vítima estava consciente, orientada a todo momento, apenas com um ferimento em região da face, suspeita de fratura em nariz, com corte também em nariz, também em supercílio. O que preocupa mesmo é a altura e o ambiente embaixo, né? Pode também bater em alguma coisa, um monte de coisa, podia ter um tijolo, alguma outra coisa, mas poderia prejudicar mais a queda dele. Mas graças a Deus entrou para a gente como inconsciente, que as pessoas aqui talvez não sabem muito bem como passar a informação. Acionamos um médico também para nos auxiliar, mas chegando aqui vimos que a vítima estava bem tranquila, estava consciente. 12h15.
Quarta-feira é dia de conferir as reportagens do Selfie Paraná, um projeto aqui da nossa RPC que está traçando um retrato dos paranaenses e também dos próprios londrinenses, esse recorte. O tema de hoje é a alimentação. E para a maioria dos entrevistados, não há nada como o tradicional arroz, feijão, salada e carne ali no dia a dia. É o tradicional PF, o prato feito. É só pedir que rapidinho o prato completo está na mesa. O dia era de servir vaca atolada, mas este restaurante dá mais de 10 opções aos clientes. A gente gosta mais do prato pronto, ele é muito bom a comida que eles fazem. Prato feito, com certeza. Eu já estou acostumado a vir aqui. Acha mais fácil? Acha mais fácil. Aberto desde 2014, o restaurante se destacou por ser o único nesse shopping a servir o prato feito na época. Até hoje, é só olhar a foto no cardápio e pedir. A gente tem vários tipos de prato, a gente não tem apenas um prato feito. Então as pessoas gostaram do nosso tempero, uma coisa bem caseira, né? E a gente sempre procura explorar também um pouco o nosso conhecimento de culinária estrangeira, culinária europeia, culinária indiana, culinária tailandesa. Então a gente sempre procura colocar nos nossos pratos um toque diferente. E na cozinha, o trabalho para fazer um prato desse é árduo. Desde muito cedo, as panelas estão no fogo e a carne na brasa. Quando chega a hora do almoço, a correria é ainda maior. Alguns restaurantes chegam a ter fila na praça de alimentação desse shopping, que fica na Avenida Tiradentes. A preferência dos londrinenses pelos pratos prontos é confirmada pela pesquisa Selfie Paraná, que traçou um perfil dos paranaenses. Para mais de 80% dos entrevistados, o prato dessa forma é mais ideal se compararmos com o fast food, por exemplo. O levantamento também mostrou que para 1 em cada 10 londrinenses, os pratos vegetarianos são os que melhor os representam nas refeições do dia a dia. Essa variedade de gostos retrata bem a cidade, que tem diversas opções de restaurantes e lanchonetes. São mais de 2.500 estabelecimentos espalhados por todas as regiões de Londrina, de acordo com a prefeitura. Praticidade, custo, a qualidade. Isso para mim é muito importante. A pesquisa também perguntou no que o londrinense não se importa em gastar o dinheiro. Saúde, viagem e educação estão entre as primeiras respostas. Mas a maioria absoluta é como Luiz, não se importa nem um pouco em gastar com a alimentação. Eu gosto de comer bem, né? E é isso. Tem dinheirinho, tem que comer bem. Prato feito que é bastante tradicional em todo o país, tem algumas variações. Quem vai, por exemplo, para o Rio Grande do Sul tem o ala minuta, né? Que acaba incluindo ali a batata frita, o ovo frito também, mas é o prato feito dos gaúchos, por exemplo. Quem vai ao Rio de Janeiro também tem algumas variações. Enfim, de acordo com a região do país, está ali presente esse cardápio tão tradicional com as suas adequações. E boa parte dos nossos amigos telespectadores que nos acompanham almoçando, seja em casa ou no trabalho ou nos restaurantes, podem participar mandando fotos ou mesmo mensagens dizendo qual é o prato que melhor representa o que você come no seu dia a dia, o que você mais gosta. Conta aí pra gente. Vale mandar também foto pelo aplicativo Você na RPC. Ao longo do Meio-Dia Paraná, vamos mostrando a sua participação. 12:19. O bombeiro que sofreu um acidente na semana passada na região de Cornélio Procópio e acabou morrendo em um hospital de Londrina, recebeu uma série de homenagens hoje pela manhã. Foi a despedida a esse militar, que também era atleta e teve os órgãos doados para transplante. A Mônica está acompanhando desde a semana passada o acidente, a tentativa de recuperação desse bombeiro que acabou morrendo e também esse desdobramento agora, o transplante, a captação de órgãos para transplantes. Mônica, com você aí. Sim, Alberto, logo que a morte do cabo do Corpo de Bombeiros, Luiz Flávio Inácio da Silva, foi confirmada, a família decidiu pela doação de órgãos. Só que é preciso esperar um prazo para que isso aconteça, cerca de 24 horas, até mesmo para encontrar os receptores. Isso foi feito e aí que a família definiu, então, pelos horários de velório e também sepultamento. Nós tentamos informações com o hospital
que o Luiz Flávio estava internado e também com a Central de Transplantes, até para saber quais órgãos foram doados e quais moradores de quais cidades receberam esses órgãos, mas não tivemos essas informações, eles não tiveram autorização para passar essas informações, mas é certo então que houve essa atitude por parte da família e os órgãos foram doados. A gente lembra que a doação de órgãos é muito importante e essa decisão precisa ser feita ainda em vida também pelas pessoas. E por conta da pandemia, nós até falamos aqui no Meio Dia Paraná ontem, esse número vem cada vez caindo mais. O último número levantado pela Central de Transplantes é que 49 pessoas aí tiveram seus órgãos doados. Esses números são até julho deste ano. Antes da pandemia, esse número chegava a patamares muito maiores. Nós temos uma entrevista, então, com a coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, que falou um pouco mais sobre esse ato de amor que é a doação de órgãos. A doação de órgãos é um gesto nobre de amor e compaixão ao próximo. Ela representa a esperança de vida para aqueles que aguardam por um transplante. Hoje nós temos mais de 2.000 paranaenses aguardando por um transplante, à espera de um sim de uma família, nessa espera angustiante. Então, o nosso apelo é para que as pessoas sejam doadoras de órgãos, para que mais pessoas sejam salvas através da doação. Para ser um doador de órgãos, não precisa deixar nada por escrito, nada registrado em documentos. Apenas avisar a família do seu desejo em ser um doador de órgãos, porque no momento oportuno, no momento do óbito, é a família que autoriza a doação de órgãos. Então, se a família sabe, conhece esse desejo, fica mais fácil para ela na hora de tomar a decisão em doar os órgãos. Um doador, ele pode salvar várias vidas, Porque ele pode doar o coração, pode doar os 2 pulmões, o fígado, o pâncreas, os 2 rins, as 2 córneas, além de outros tecidos como válvulas, pele e ossos. Então, muitas pessoas podem ser beneficiadas. Bom, só para a gente relembrar também o que causou a morte do cabo do Corpo de Bombeiros, Luiz Flávio Inácio da Silva. Ele sofreu um acidente na semana passada na região de Uraí. Ele atuava no quartel de Bandeirantes, mas durante toda a sua carreira ele trabalhou aqui no quartel de Londrina. Ele se mudou para a região ali, ele morava em Cornélio Procópio por conta da família. E aí ele passou a atuar neste quartel. Naquele dia ele trazia a mãe para uma consulta médica aqui na cidade de Londrina e acabou batendo com um veículo em uma árvore. Depois de ter ficado internado por vários dias, ele teve a morte cerebral decretada. O velório do cabo do Corpo de Bombeiros aconteceu durante toda essa manhã na cidade de Cornélio Procópio. Nós recebemos imagens do nosso parceiro lá da região, o Reginaldo Tinte, que mostra um cortejo que foi feito para ele ao longo dessa manhã. O cortejo teve participação da família, claro, amigos, colegas de trabalho dos quartéis de Cornélio Procópio, Bandeirantes e também de Londrina. E a intenção é terminar esse cortejo somente no cemitério de Jataizinho, onde o Luiz Flávio será enterrado daqui a pouco. Na verdade, toda essa movimentação que está acontecendo acontece neste momento na cidade de Cornélio Procópio. A gente vê nas imagens do Reginaldo Tinte que também há o apoio da Polícia Rodoviária Federal, várias viaturas do Corpo de Bombeiros e muitas pessoas participando desse momento importante de homenagem a esse colega de trabalho, também familiar aí, tão querido por muita gente. Claro, Alberto, a gente sempre aproveita para desejar nossos sentimentos e força para essa família, essas pessoas que perderam o Luiz Flávio, para superar esse momento e também mostrando essa bela homenagem que está sendo feita para ele neste momento, principalmente de agradecimento pelos anos de trabalho oferecidos ao Corpo de Bombeiros aqui do Paraná. Velório, sepultamento, com o devido respeito, as devidas homenagens, as honras militares que são devidas em perdas, como a desse trabalhador aí, desse bombeiro aí tão estimado, não só aqui no norte do Paraná, mas mesmo na Operação Verão, já trabalhou no litoral do estado e agora aí as homenagens no sepultamento nessa quarta-feira. Obrigado aí a Mônica, eu tenho também participação de telespectador, o Sidney lá de Cornélio Procópio, homenagem merecida ao bombeiro. Passei no momento em que o cortejo começava, é de se emocionar até pelo ato de amor da família em doar os órgãos. Olha aí, até mesmo depois dessa partida, nesse momento de dor, a família aí tendo todo esse respeito aí em relação ao transplante de órgãos, a doação de órgãos para transplante, algo tão importante, tão necessário. Muitas famílias aí na fila de espera e que agora poderão ser efetivamente atendidas por esses órgãos.
Começa a funcionar daqui a pouco o terminal provisório do Ouro Verde, na zona norte de Londrina. O Meio Dia Paraná antecipou na segunda-feira uma série de mudanças que estão sendo feitas por lá. E agora vamos mostrar ao vivo como está essa reta final, esses últimos instantes, até que o terminal provisório passe efetivamente a ser utilizado. A Giovana Machado estava na prefeitura, foi até a zona norte e participa mais uma vez ao vivo aqui do nosso Meio Dia Paraná. Isso, Alberto. Chegamos aqui na Avenida Lucílio de Held, zona norte de Londrina, onde hoje, a partir da 1h30 da tarde, segundo a previsão da Prefeitura da cidade, vai começar a funcionar o terminal provisório do Ouro Verde. E se o pessoal de casa lembra, na segunda-feira, quando a gente esteve aqui, tem novidade por aqui no terminal provisório, viu? O pessoal pode observar que aqui atrás de mim tem tapumes. Tapumes de plástico em cada ponto de ônibus que foi instalado aqui no terminal provisório, justamente que foi uma reclamação que os telespectadores observaram, né? Eu lembro que o telespectador Maurílio comentou sobre a chuva, no dia estava mais frio, a gente estava comentando também sobre o vento gelado que os passageiros poderiam sentir para esperar, né, os ônibus por aqui. E hoje, quando a gente veio conferir, né, a partir de hoje começa a funcionar o terminal provisório, tem essas novidades por aqui. Esse tapume que está tampando um pouquinho do sol forte, por exemplo, nessa hora de almoço aqui no ponto de ônibus, né? Tem também bancos instalados na maior parte dos pontos de ônibus aqui. Tem lixeiras a cada ponto também, e a identificação, que na segunda-feira estava com folhas de papel sulfite, ainda agora já há placas também identificando as linhas onde o pessoal pode esperar para pegar o seu ônibus especificamente. Tem também nos postes, onde fica essa extensão do terminal provisório, um álcool em gel que o pessoal pode utilizar, e a cada poste, né, tem uma marcação dessa com álcool em gel que o pessoal vai poder utilizar por aqui também. Então a previsão é que esse terminal provisório do Ouro Verde passe a funcionar hoje, quarta-feira, a partir da 1h30 da tarde. Por enquanto, o trânsito nesse local ainda não está impedido para veículos comuns, o que não vai acontecer a partir da 1h30, viu? A previsão é que nessa extensão de 160 metros, mais ou menos, da Avenida Lucílio de Held, ela fique impedida para o trânsito de veículos comuns, exceto para os ônibus do transporte coletivo, porque aqui, de fato, vai funcionar um terminal mesmo, né? Um fluxo grande, tanto de pedestres, que são os passageiros, como também esses veículos que vão parar e sair a todo momento. Então, esse trecho tem inclusive um alambrado dividindo essa avenida para demarcar esse terminal provisório por aqui. A partir da 1h30, o trânsito nesse local vai ficar impedido. E aí, quem trafega aqui pela Avenida Lucílio de Held, o que pode fazer? Há um desvio, principalmente para quem entra aqui na Avenida Lucílio de Held, antes desse alambrado começar, né, tem um desvio à esquerda do motorista, em que ele vai pegar a rua Fulgêncio Ferreira Neves. Novamente, no quarteirão, ele vai virar à direita na rua João Ribeiro e, após percorrer 2 quarteirões, virar à direita na rua Cíntia Takahashi para poder retornar para a Avenida Lucílio de Held. É esse desvio de cerca de 2 quarteirões, né, que o motorista vai precisar fazer para continuar trafegando na Avenida Lucílio de Held. Um desvio pela rua paralela a essa avenida por esses 2 quarteirões. Tem vários tipos de sinalização instalados por aqui, que foram instalados, inclusive nós mostramos aqui no Meio Dia Paraná na segunda-feira. Tem lombada para fluxo de trânsito de carros. A CMTU informou também que tem 4 lombadas na rua João Pires, que é a paralela à avenida, né, onde vai acontecer esse desvio dos carros. E tem também sinais luminosos, principalmente para identificar para os pedestres, né? Já que a partir de hoje aqui vai ter um grande fluxo de ônibus, principalmente, então é bastante necessário que os pedestres se atentem a esse movimento novo por aqui. Inclusive, né, quem passar pelo terminal provisório não vai poder atravessar a avenida aqui, justamente porque tem esse alambrado novo aqui. Então, tem mudanças no trânsito, principalmente a partir da tarde de hoje, essas mudanças vão se intensificar, né? Por que o terminal provisório vai começar a funcionar hoje? Porque está prevista uma reforma, uma reconstrução do terminal Ouro Verde na zona norte de Londrina, e a partir do momento que esse terminal começar a funcionar, os materiais que podem ser reaproveitados de alguma maneira lá no terminal Ouro Verde
eles vão ser retirados, né, como bancos, estruturas de iluminação, estruturas de guichês. Esses materiais vão começar a ser retirados pelas equipes que estão trabalhando lá e aí sim será feita a demolição. A Prefeitura de Londrina disse que isso vai acontecer aí ao longo dessa semana, né? Tanto a retirada dos materiais como a demolição do terminal Ouro Verde para então começar a reconstrução ali do local. A previsão é que essa obra dure pelo menos 11 meses, que se tudo correr bem, né, ela vai ficar pronta aí no meio do ano que vem, de 2023, e o custo por lá é de R$12.610.000, Alberto. Tá, então, a Giovana ao vivo do terminal provisório ali na Avenida Lucílio de Held. Que bacana a instalação daquela proteção no alambrado, justamente uma reivindicação de várias pessoas para proteção contra o vento, a poeira, a própria chuva. Foi feita essa adaptação por lá e a gente mostrando ao vivo aqui no Meio Dia Paraná. É o nosso jornalismo de resultado, em parceria com você, nosso telespectador. Está aí essa demanda atendida, um pouco mais de conforto para quem vai utilizar esse terminal provisório aí ao longo de vários meses, enquanto o terminal lá construído nos anos 80, 90, será demolido e reconstruído para dar lugar a uma estrutura nova, naquele padrão que já existe no Vivi Xavier. Daqui a pouco, a gente retorna com mais informações da Zona Norte. Se ao longo do jornal os ônibus já começarem a chegar por ali no terminal do Ouro Verde, esse terminal provisório, claro, você também vai conferir aqui no nosso Meio Dia Paraná. Meio-dia e 31, olha a quarta-feira começando no horizonte, o sol dando as caras nesse dia aí com temperaturas bem mais elevadas, se comparado aos últimos dias, ao próprio fim de semana, né, quando tivemos 4,3 graus em Londrina. Sol predominando, surgindo belo mais uma vez para iluminar essa quarta-feira. Tempo está firme também no litoral do Paraná, algumas nuvens em Guaratuba, mas também tem sol na praia. Temperatura lá de 20 graus, imagens aí a partir do Morro do Cristo, em Guaratuba, litoral do Paraná. Lá, 20 graus. Aqui em Londrina, a temperatura é de 22, está até mais quente no norte do Paraná, nesse comecinho de tarde de quarta-feira. Nessa tela, você confere comigo como está o tempo em todo o estado. Olha só, o sol predominando com algumas nuvens, áreas de instabilidade na região da Serra do Mar, mas sem previsão de chuva para essa quarta-feira. Nessa outra tela, você confere que a mínima hoje em Londrina foi de 12 graus. À tarde, vamos chegando aos 26. À noite, temperatura na marca dos 23 graus e o tempo seco predominando ao longo de todo o dia. Na região, a mínima foi de 10 graus em Rolândia e Apucarana e de 11 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. Mas ao longo da manhã, as temperaturas já foram se elevando e no meio da tarde chegaremos aos 25 graus. Em Apucarana e Cornélio Procópio, 26 em Jacarezinho e aos 28 graus em Bandeirantes, tanto norte quanto norte pioneiro do Paraná, também com tempo firme ao longo de todo o dia. A PR-445 terá bloqueios no próximo fim de semana, perto do cruzamento com a Avenida Madre Leônia. A interdição vai ocorrer devido às obras de uma nova passarela e a construção de uma nova passarela para pedestres naquele local. Quem também esteve por lá hoje pela manhã foi a Mônica Dal. A Mônica girando vários pontos de Londrina nessa quarta-feira para deixar você muito bem informado. Mônica, que trabalhos estão sendo feitos por lá e como ficará o trânsito com esse bloqueio previsto para sábado e domingo? Alberto, nós estamos acompanhando o desenvolvimento dessa obra, né, dessa passarela ali da PR-445, um local importante de acesso à Gleba Palhano, também a saída para Curitiba, acesso para a cidade de Cambé, um local de sempre grande movimentação e agora haverá essa influência no trânsito. Eu e o seu Nascimento estivemos por lá hoje de manhã e acompanhamos aí essa obra que ela parece estar seguindo aí num ritmo bastante rápido, já está bem diferente desde a última vez que nós estivemos neste local. E agora, esses bloqueios vão acontecer mais como medida de segurança. Isso porque 2 vigas de concreto, que pesam 45 toneladas, serão transportadas ali naquela região para continuar esse trabalho
da passarela. E justamente por isso o trânsito será desviado para as marginais a partir deste sábado. A gente tem alguns horários aí para quem mora na região e costuma pegar aquele trecho, né, ficar de olho nessas mudanças. No sábado, esse bloqueio vai acontecer das 7h30 da manhã até o meio-dia. No domingo, 7h30 da manhã até as 3 da tarde. Esses bloqueios também acontecem na segunda e na terça-feira, com os desvios para as marginais entre as 9 da manhã até o meio-dia. A gente lembra que a previsão de conclusão dessa passarela é o mês de outubro desse ano. Então, esse prazo está chegando ao fim e agora os moradores vão ter que se adaptar a esses desvios. Claro, se você perdeu essas informações, a gente trouxe aí essas informações de bloqueios até terça-feira. Daqui a pouco, né, Alberto, essas informações vão estar no Globoplay. É com você. Tá aí, então, essas informações aí é um trecho que muita gente passa, já que é um trecho da PR-445 que corta Londrina e, portanto, a partir de sábado teremos bloqueios, desvios por lá, remanejando o tráfego da pista principal para as marginais, justamente para essa nova etapa da construção dessa passarela na PR-445, ali na altura da Rua Caracas, região da Gleba Palhano. Também nas estradas, no Norte Pioneiro, tem uma ponte com tráfego parcialmente interditado. É na BR-153, na ponte do Rio Ubá, perto de Santo Antônio da Platina. A PRF informou que até o fim de semana vai operar no sistema pare e siga, usando apenas uma das pistas. Isso é necessário até a conclusão de reparos num buraco que surgiu perto da cabeceira, de uma das cabeceiras dessa ponte no Rio Ubá. Depois dos comerciais, tem mais Meio-Dia Paraná com o flagrante de uma onça e seu filhote que apareceram aqui na nossa região. E a quarta-feira de leilões. Tem objetos esquecidos no aeroporto de Londrina sendo vendidos e também prédios importantes sendo leiloados, dentre eles do antigo Banestado no centro de Londrina e o Hospital Cristo Rei em Ibiporã. A imagem ao vivo é de Ribeirão Claro, divisa do Paraná com São Paulo. Uma bela quarta-feira, a temperatura por lá é de 21 graus. Meio-dia e 38, tempo voando na edição dessa quarta-feira. É muita informação aqui no Meio-Dia Paraná, até por isso o tempo passa rapidinho. Mais uma onça foi flagrada no norte do estado, desta vez em Marilândia do Sul. O registro é de um biólogo que monitora a presença destes animais em vários períodos do dia, em várias regiões aqui do norte do estado. Mônica, também com esse assunto aqui no Meio-Dia Paraná, o que o biólogo relatou para você, onde foi esse flagrante? Roberto, só para a gente entender como funcionam esses flagrantes, esse biólogo que mora na cidade de Apucarana, ele monitora vários animais silvestres, né, animais selvagens, que ficam aí na nossa região. E ele tem algumas câmeras que ficam instaladas em alguns pontos estratégicos, principalmente matas, e toda vez que um animal como esse passa ou alguma movimentação é registrada, essas câmeras começam a filmar. E foi o que aconteceu aí nessa imagem que nós estamos vendo. Essas imagens foram cedidas pelo biólogo Felipe e mostram, então, uma onça que estava ali passeando ali pelo local. Ele também nos contou que essa onça tem um filhote. Claro que ele não pode contar exatamente a localização desta onça para evitar os caçadores. É uma questão de segurança, então a gente também não informa a localização exata dessa onça. Mas a informação boa, né, a notícia boa é que esse bichinho e também o filhote estão bem e permanecem aí na mata. Eles não invadiram a área urbana ou coisa parecida. Eles permanecem na mata. Foi somente um registro, então, que ele fez e gentilmente cedeu para a nossa equipe. Vamos ouvir um trecho que o Felipe explica um pouco como funciona esse trabalho dele e também como eles localizaram aí essa onça, que é uma fêmea. Esse animal foi flagrado por câmeras trap, né? É um equipamento que a gente coloca no meio do mato, né? Acha, né, a trilha do animal, coloca essa câmera e ele só tira foto e vídeo quando o animal passa na frente. Então a gente teve a oportunidade de domingo, agora dia 21, flagrar, né, essa família de puma, a mãe com seu filhote, inclusive tem até a vocalização dele. Né? A região a gente não pode falar exata, né? Mas foi aqui próximo a Apucarana, né? Foi na cidade de Marilândia, na área rural. E o fazendeiro já sabe da existência do animal, tem segurança particular lá. Então o animal está bem protegido, graças a Deus.
Bom, nos últimos meses, o Meio Dia Paraná acompanhou o aparecimento de algumas onças também na nossa região. Houve o caso de Arapongas e também um outro caso em Açaí. 2 onças machos acabaram aparecendo na área rural. Claro que o aparecimento desses animais movimenta muito a população. Houve também um trabalho por parte da Unifil para fazer o resgate desses animais e depois a soltura. Lembrando que todo esse trabalho deve ser feito por profissionais. Nós também pedimos ao Felipe para que ele trouxesse algumas orientações. Se, por exemplo, nós aí estivemos na área urbana e demos de cara, né, a gente vê na verdade uma onça na nossa frente, o que a gente pode fazer? E é muito importante, claro, sempre contar com a ajuda de profissionais e não tentar se aproximar. Mas vamos ver mais detalhes com o Felipe. No primeiro momento, não tente pegar ele, se aproximar, né? Ele é um animal ali que ele é defensivo, então se você acuar ele, tentar fazer alguma coisa, ele vai se defender, beleza? Então, a gente orienta o pessoal se mostrar o maior possível, levantar os braços, fazer barulho, né? Pegar pedaço de pau e não ir para cima do animal, e se afastando, olhando para ele sempre de frente, né? E isso vai mostrar para o animal que você não quer uma confusão, não quer uma briga com ele. Então ele vai com certeza, né, correr para o meio do mato. A maioria dos relatos que a gente tem aqui, que o pessoal topou com o animal, ele simplesmente já viu a pessoa e já entrou no meio do mato, então nem precisou fazer nada, né? Dos 7 relatos que eu tenho aqui, os 7 o animal viu a pessoa e entrou dentro do mato, então não precisou fazer nada. Então é muito raro mesmo um ataque com esses animais. Bom, o Felipe falou a respeito dos ataques, né? Os ataques são raros desde que a onça, esse animal selvagem, não seja incomodado. Por isso que nessas situações, em Açaí, também em Arapongas, a gente acompanhou muitos curiosos ali tentando observar esses animais. Mas, Alberto, a orientação é essa, sempre olhar de longe, não se aproximar para não ter problemas, né? Para não assustar esse animal que é selvagem e realmente só está ali perdido, querendo voltar para o seu habitat. E a Mônica comentando dessa nova onça flagrada lá em Marilândia do Sul. Você também revendo imagens de animais que foram encontrados na região de Açaí, de Arapongas, enfim. Animais que acabaram deixando seu habitat na zona rural, indo para a cidade, depois foram devolvidos à natureza. Um trabalho importante aí de biólogos, de médicos veterinários, de muita gente envolvida nesses projetos. Imagens que a gente vai compartilhando com você aqui no Meio Dia Paraná. Começam amanhã as inscrições para o vestibular da UEL. São mais de 2.500 vagas em 52 cursos. O UEL que está aparecendo aí ao fundo da PR 445. O prazo para inscrição vai de 25 de agosto a 10 de outubro. A taxa é de R$ 167. Lá no G1 já tem todas as informações. Você sabia que alguns sintomas podem passar batido até serem confundidos com estresse e problemas gástricos? Estou falando aí de doenças respiratórias com sintomas muito parecidos. Investigar o problema, a origem, é fundamental para descobrir uma eventual emergência médica ou até evitar que algumas doenças se agravem ainda mais. O corpo deu sinais, mas o Adriano foi deixando passar. Em algumas situações, com esforço físico, eu sentia uma certa fraqueza e falta de domínio nas pernas. E isso foi, com o tempo, foi passando e a gente foi deixando e a coisa foi tomando outra proporção. À medida em que os sintomas se agravaram, ele procurou atendimento. Passou por alguns médicos até o diagnóstico definitivo de uma doença degenerativa, esclerose múltipla. Todos os sintomas tinham levado a algo mais grave do que realmente estava se pensando. O Carlos achou que o incômodo no braço era só um problema muscular. Começou com um amortecimento no braço. Bem de leve, assim, amortecia o braço, não conseguia respirar direito. E aí eu fui deixando. Eram sinais de que ele estava muito perto de sofrer um infarto. Apesar da demora, ainda deu tempo de evitar danos maiores. Aí que eu fui procurar um especialista, um cardiologista. Ele falou, você está uma bomba ambulante. A lista de doenças que começam com sintomas que podem ser confundidos com situações de menor risco é grande. Por isso, se a dor, o incômodo forem persistentes, é preciso procurar atendimento, fazer exames, investigar a origem. É o que os médicos sempre alertam. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo começa o tratamento e maiores são as chances de evitar consequências graves à saúde. Esse neurologista alerta para os riscos de uma doença que está entre as principais causas de mortes e incapacidade, o AVC ou derrame. Só no ano passado foram mais de 100 mil vítimas no Brasil.
Na fase aguda, os sintomas são bem claros, mas alguns sinais antes, como dor de cabeça e tontura, podem servir de alerta. Se tenham esses sintomas que apresentem frequência, que tragam incômodo, busquem o auxílio médico. Vamos investigar. Depois do susto, a chance do recomeço e uma mudança no estilo de vida, com muito mais atenção à saúde. Agora o meu problema maior é exercícios. E a gente fala que não tem tempo, mas tempo para exercício a gente quer arrumar, né? A esclerose não tem cura, mas depois do diagnóstico, o Adriano começou o tratamento para poder levar uma vida melhor. Tem que entender que tem momentos que não vai dar, tem momentos que a gente realmente tem que sentar, tem que se ausentar do trabalho, é um respeito à doença pela condição que ela te impõe. Quarta-feira marcada por vários leilões, um deles de objetos esquecidos no aeroporto de Londrina, um tipo de leilão que certamente atrai o interesse de muitas pessoas. Giovana Machado conta aí as informações desse leilão aí, que uma série de objetos, uma série de mercadorias que foram deixadas aí ao longo de vários meses no nosso aeroporto. Isso, Alberto, são objetos que foram esquecidos ali pelos passageiros, né? Eles vão a leilão hoje e também amanhã, no período da tarde. O que tem por lá? Objetos de todo tipo, viu? Tem óculos, tem bichinho de pelúcia, tem sapato, tem casaco, tem bolsa. E eles estão em valores os mais variados possível, viu? Esses donos, eles acabaram esquecendo esses objetos. A gestão do aeroporto de Londrina catalogou e a Justiça chegou a fazer vários informativos, né? Avisando que esses objetos estavam guardados no aeroporto e que os donos, né, se notassem a falta, precisavam ir lá buscar. Como passou esse prazo estabelecido pela Justiça e esses donos não foram buscar muitos desses objetos, agora eles perderam a posse, segundo a Justiça, viu? E agora esses bichinhos de pelúcia, tudo vai a leilão. Os interessados, eles podem comparecer na subseção judiciária aqui de Londrina, que fica na Avenida do Café, a partir das 2 horas da tarde. Não é necessário nenhum tipo de inscrição, é só realmente comparecer até o local. São 200 objetos, são centenas de objetos, mas como que funciona a organização do aeroporto de Londrina? Eles guardam 200 itens que são esquecidos por até 5 meses. Então tem os mais diversos tipos, mas a hora que passa esse prazo, aí eles têm autorização para fazer o leilão desses objetos. O que mais valioso tem aqui na cidade de Londrina, nesse leilão que vai acontecer tanto hoje como amanhã, é um relógio que pode ser avaliado aí em R$2.000, mas tem também muitos objetos mais baratos, óculos por R$25 e, claro, é o primeiro lance, né? O pessoal pode ir arrematando conforme for possível. E como a gente disse, os interessados podem comparecer diretamente até o local, não precisa fazer uma inscrição prévia, fica na seção subjudiciária aqui da cidade de Londrina, na Avenida do Café, e pode comparecer na tarde de hoje e também na tarde de amanhã, porque esse leilão vai ser realizado em 2 dias. O dinheiro que for arrecadado vai para a prefeitura da cidade e os objetos que não forem leiloados nesses 2 eventos que vão acontecer aqui na cidade, eles serão destinados para entidades assistenciais aqui da cidade de Londrina. Alberto. Tá, então, nós temos também uma entrevista justamente de um dos envolvidos aí nesse leilão de mercadorias apreendidas no aeroporto de Londrina. Confira comigo. Nós temos nossa central de monitoramento, né, que monitoram tanto o terminal de passageiro quanto ao embarque e o desembarque. E quando o pessoal detecta um objeto esquecido, aciona nosso pessoal, o agente de segurança. Esse agente de segurança pega esse material e traz para a nossa sala de perdidos e achados. Lá nós temos um sistema informatizado que registra toda a característica do objeto e também o horário e dia do esquecimento do objeto. As explicações aí dessa parceria entre o aeroporto de Londrina, Ministério Público Federal e Justiça Federal, para depois se desfazer desses objetos, esses vários objetos aí que vão sendo deixados por passageiros no saguão do aeroporto de Londrina. Muita gente não volta para buscar, acaba esquecendo até mesmo que deixou por lá, e agora esses materiais indo a leilão. Falamos de mercadorias, mas nessa quarta-feira tem leilões também de grandes prédios milionários aqui na nossa cidade. Assunto para Mônica Dal.
Sim, Alberto. Primeiro a gente destaca o leilão do prédio onde funcionava o Banestado aqui em Londrina, um prédio bastante tradicional que fica no calçadão da nossa cidade, muito conhecido também por um assalto que aconteceu em 1987. Esse assalto fez cerca de 300 reféns e o leilão então desse prédio, que é muito grande e também antigo, foi marcado para hoje, dia 24. E a gente lembra que esse leilão acontece às 2 da tarde, então por enquanto a gente não tem nenhum resultado a respeito desse leilão. Só para a gente falar do valor de avaliação, este prédio é avaliado em 16 milhões de reais e, através da leiloeira, eles definiram que o lance mínimo também deve ser de 16 milhões de reais. É possível ver fotos e também vídeos desse prédio no site da leiloeira e daqui a pouco a gente dá alguns caminhos também para quem estiver interessado em participar desse leilão. Outro leilão que nós destacamos é do Hospital Cristo Rei, que fica em Ibiporã. Nós falamos a respeito dessa situação aqui no Meio-Dia Paraná há alguns dias. O hospital sofre aí com dívidas trabalhistas, então agora ele vai a leilão. Esse leilão aconteceu, na verdade, uma primeira etapa desse leilão às 9 da manhã e há uma segunda etapa marcada para as 2 da tarde. Nós também procuramos a diretoria do Hospital Cristo Rei, que fica na cidade de Ibiporã, e eles disseram que as informações a respeito dessa situação só serão divulgadas após as 2 da tarde. A gente lembra que esse hospital é bastante importante para a cidade de Ibiporã. Os moradores têm essa dúvida do que acontece com o hospital por conta desse leilão, mas no G1 Paraná, os nossos telespectadores conseguem mais informações a respeito dessas leiloeiras que publicaram fotos desses prédios que nós destacamos, até mesmo para entender melhor o que está acontecendo. Ainda falando do Hospital Cristo Rei, é um hospital que foi, na verdade, inaugurado há 50 anos, atende aí muitos moradores de Ibiporã e das cidades da região. E claro que assim que a gente tiver um retorno a respeito dessa situação, a gente traz aqui no Meio-Dia Paraná. Então, Alberto, são exatamente 3 leilões. Há esse leilão do prédio do Banestado, que acontece às 2 da tarde. Aconteceu uma primeira etapa do leilão do Hospital Cristo Rei às 9 da manhã e há agora essa segunda etapa às 2 da tarde. Valeu, obrigado, hein, Mônica, com essas atualizações. Abre espaço também para a sua participação. Hoje mostramos uma pesquisa sobre o perfil da alimentação do londrinense. O pessoal está mandando recado, mandando até foto. O Éder Fragoso, almoço preferido, arroz, feijão, salada de batata, farofa e um caldo de cana acompanhando. Também participação da Lilian Veiga. Esse prato feito da reportagem é ótimo. A Lilian ficou de olho ali nas imagens do prato feito que a Mônica mostrou na reportagem dela. Também a Velita. Na correria do dia a dia, um prato feito cai muito bem, além de ser comida de verdade, melhor do que salgados e lanches. O custo-benefício é muito bom. Obrigado aí pelas participações. Meio-Dia Paraná faz mais uma pausa, vai para mais um intervalo e na sequência traz as últimas informações do julgamento de acusados da morte de um agente penitenciário aqui em Londrina. E também prestação de serviço, mudanças no transporte coletivo, com o início do funcionamento do terminal provisório do Ouro Verde na tarde dessa quarta-feira. Agora, 12h54. Já dura quase 4 horas e deve se estender ainda por muito tempo o julgamento em Londrina de homens que estão presos acusados da morte de um agente penitenciário. Esse crime foi em 2016. A chegada dos 6 réus teve um forte esquema de segurança, com a participação do helicóptero da Polícia Militar, várias viaturas e armamento pesado. A Polícia Militar ela tem que estar atenta a qualquer tipo de episódio. Então nós sabemos que aqui envolve uma situação de faccionados e a Polícia Militar ela faz a segurança tanto no acesso do Tribunal do Júri, quanto nos arredores, e existem outros sistemas especiais montados de segurança. Por uma questão de segurança, convém que nós não detalhamos. 5 dos 6 réus estão presos respondendo por outros crimes. Um dos envolvidos ainda está foragido. Segundo o Ministério Público, eles estão envolvidos na emboscada que tirou a vida de Tiago Borges, de 33 anos. Tiago era policial penal e membro do Serviço de Operações Especiais, o SOI, e foi atingido por tiros de fuzil junto com outros 2 agentes. Ele foi baleado na cabeça e morreu. O advogado dos policiais penais pede a pena máxima dos 6 acusados. Nós vamos guerrear para que a denúncia do Ministério Público seja acatada pelo corpo de jurado,
porque nós estamos convictos que, após eles analisarem todos os elementos existentes nos autos, o veredito vai ser que esses réus todos são culpados. Os advogados de Welber da Silva Conceição e Igor Salles, que estão presos e passam pelo julgamento, dizem que os clientes não têm envolvimento com a emboscada. O Welber cumpre pena em um presídio federal do Rio Grande do Norte e participa de forma presencial. A expectativa da defesa é que o Conselho, isento de qualquer influenciação dos seus antecedentes, do seu passado, possa condená-lo por causa disso. E sim, por aquilo que tem no processo, que não existe prova de que ele seja mandante desse fato. Há provas concretas demonstradas de que ele esteve no INSS no dia e que não participou, que não estava lá, não tem qualquer, e que está há 5 anos ali preso e sendo inocente total e completo. O júri começou por volta das 9 da manhã e a expectativa é que ele só termine na próxima sexta-feira. Ninguém pode acompanhar os trabalhos de dentro do fórum, somente pela internet. Quando existe um ataque a agentes da segurança pública, toda a sociedade paranaense está sendo atacada. De maneira que a gente pede justiça, pena máxima aos acusados e a todos que participaram do crime. Tem mudanças nesta quarta-feira no transporte coletivo em Londrina. Está começando a funcionar o terminal provisório do Ouro Verde. Faço um novo contato ao vivo com a Giovana Machado, que está ali na Avenida Lucílio de Helder. Isso, Alberto. Nós perguntamos para os funcionários que estavam agilizando aqui o terminal provisório agorinha, né? E eles falaram que está tudo pronto. Realmente é só dar o horário 1h30 da tarde para o terminal provisório do Ouro Verde começar a funcionar. Agora a gente está um pouquinho mais perto para mostrar para quem está em casa como que é o guichê aqui desse terminal provisório e também os banheiros que foram instalados. Então quem chegar no terminal provisório a pé, né, precisa pagar a passagem e passar por essa roleta para então se destinar ali os pontos do terminal provisório do Ouro Verde. Ao ladinho deles está também os banheiros masculino e feminino que foram adaptados aí em containers para que o pessoal possa utilizar nesse período de 11 meses, né, que é a previsão que o terminal provisório do Ouro Verde funcione por aqui. Agora há pouco, Alberto, há poucos minutos, quando nós estávamos aqui, o pessoal da CMTU, também funcionários da prefeitura, fecharam esse acesso à Avenida Lucílio de Helder, que é o que a gente estava comentando, né, que há sinalização, placas para que os carros comuns não possam passar nesse trecho onde o terminal provisório vai funcionar. E aí a gente pode perceber que eles estão virando à direita, sentido a Rua Fulgêncio Ferreira, que é onde está sinalizado também o desvio que esses motoristas vão precisar fazer para então retomar a Avenida Lucílio de Helder. Alberto, então é isso está acontecendo, né? Os últimos ajustes realmente feitos aqui no terminal provisório do Ouro Verde, que vai começar a funcionar às 1h30 da tarde. Lá no final desse terminal provisório, Alberto, se os passageiros podem notar, né, que tem pontos de ônibus que não tem bancos e também não tem esses tapumes. De acordo com a prefeitura, esses locais é uma área extra. Se trata de uma área extra justamente para que, se precisar, esses pontos serão utilizados. Volto com você. Tá aí, o terminal provisório que passa a funcionar efetivamente a partir da 1h30 da tarde dessa quarta-feira, para que o terminal lá do Ouro Verde seja demolido e reconstruído. Uma hora mais 2 minutos, hora da segunda parte da nossa previsão do tempo aqui no Meio Dia Paraná. A quinta-feira será com um tempo bem parecido com o de hoje, mínima de 11 em Apucarana, 12 em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. E as máximas amanhã de 26, 27 graus. Londrina também com tempo firme na quinta-feira, na sexta e no sábado, com o sol cada vez mais intenso por aqui. As mínimas vão se elevando, 14 na sexta, 15 no sábado e as máximas também chegando aos 27 na quinta, 29 na sexta e sábado com 30 graus. Estamos no inverno brasileiro, mas as temperaturas voltaram a se elevar, um cenário bem diferente daquilo que enfrentávamos dias atrás. Aqui na tela também participação de telespectador, começando com a Alessandra Santina. Que linda a imagem da onça parda. Esses dias, infelizmente, tive a tristeza de ver uma onça parda morta na beira da rodovia, perto de Cornélio Procópio. Que dó ver tantos animais atropelados nas nossas rodovias. É um perigo realmente. Os órgãos ambientais têm alertado para esse problema.
E o Paulo de Tarso Figueiredo, bombeiro aposentado. Quero parabenizar as jornalistas Mônica Dal e Giovana Machado, que enriqueceram a forma de explicar as reportagens de rua. Parabéns, Paulo de Tarso, sempre ligado, ele que é bombeiro da reserva, sempre um grande parceiro de olho aqui no nosso Meio Dia Paraná. A gente agradece a companhia e você que perdeu alguma reportagem, quer compartilhar algum assunto, é só entrar daqui a pouquinho no Globoplay, vai estar tudo lá. Vale a pena ver, rever e compartilhar. Tem ainda o G1 Paraná com as informações em tempo real. Tá chegando por aí o Globo Esporte e, na sequência, César Tralli com o Jornal Hoje e as principais notícias dessa quarta-feira no Brasil e no mundo. Obrigado pela companhia, forte abraço e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.